Axé, pessoal. Ó, em algumas culturas, para você que não sabe, essa imagem aqui de São Miguel Arcanjo, dentro de algumas culturas de religião de matriz africana, essa imagem é considerada ou representada como o orixá Xangô. Sim, para você que não sabe qual imagem é essa imagem de nosso São Miguel Arcanjo. Eu acho que de um anjo bem conhecido dentro do catolicismo. Agora eu quero explicar para vocês que essa imagem aqui, ela não faz parte da cultura africana, tá? Ah, mas por que eu vejo essa imagem dentro de um terreiro de Umbanda, às vezes dentro de um terreiro de Candomblé, se ela não faz parte da religião de matriz africana? Bem simples, isso se deu ou ainda se dá pelo famoso sincretismo. O sincretismo é como eu acabei de citar aqui para vocês. Eu tenho a imagem de um santo católico, tá? Uma imagem católica, tá? Ou cristã, por assim dizer. Só que, em vez de eu citar que essa imagem é de São Miguel Arcanjo, eu trago ela como representando, no caso, Xangô, o orixá Xangô. Porém, eu estou utilizando a imagem católica como apenas uma forma simbólica para representar o orixá Xangô. Isso é chamado de sincretismo. E eu vou explicar para vocês o porquê existe, se isso ainda deve ser contínuo dentro dos terreiros, ou seja, se isso ainda deve ser pregado ou não. Vou explicar tudo para vocês a respeito. Não esqueça aí de deixar nos comentários se você concorda ou não com o famoso sincretismo dentro da religião, principalmente dentro da religião de Umbanda, tá? O sincretismo ele é muito mais efetivo dentro da Umbanda. O Candomblé nem tanto e nem a Quimbanda, mas na Umbanda é muito comum a gente entrar dentro de um terreiro e encontrar ali no altar, no PG, imagens de anjos católicos, imagens católicas como imagens de santo, imagem de Jesus Cristo, de São Jorge, imagem de São Sebastião, de São Cosme e Damião, ou seja, várias imagens católicas. Lembrando que cada imagem dessa, ela está representando um orixá. Um exemplo, você entra dentro de um terreiro de Umbanda, você vê a imagem de Jesus Cristo. Aquele que está exposto ali não é representado, ou seja, não é considerado Jesus Cristo, e sim Oxalá. O que eles fazem é apenas pegar uma imagem católica, tá? Colocarem ali e dizerem que ela é uma representação do orixá, sincretismo. E isso se deu, pessoal, no período da escravatura, para você que não sabe. Antigamente, os escravizados, por assim dizer, eles não podiam cultuar os seus santos. Vamos pegar o exemplo dessa imagem. Vamos supor que eu cheguei aqui no Brasil, eu fosse um negro escravizado, e eu cheguei com a minha cultura, ou seja, eu cheguei com a minha religião. A minha religião é africana. Então eu chego aqui no Brasil e começo a cultuar o meu orixá. Vamos dizer que eu cultuo o orixá Xangô. Então eu vou cantar para Xangô, eu vou fazer minhas orações ao orixá Xangô. Então meu culto está direcionado a Xangô. Porém, o que acontece? Os brancos me proibiram de cultuar Xangô. Olha, você é escravo, você não pode cultuar Xangô. Você não pode cultuar esse Deus seu aí, essa divindade sua, porque é errado, porque é o demônio. Então, se você começar a cantar Xangô, reverenciar esse Xangô seu aí, você vai apanhar. É crime isso, não pode. Então, eu fui proibido de cultuar Xangô, tá? Só que é o seguinte, eu sou muito devoto a Xangô. Eu sou muito devoto. Eu sou um escravo devoto. Como é que eu faço para cultuar Xangô? Só que eu não posso, porque se eu cultuar, eu vou apanhar, eu vou ser mais escravizado ainda, é perigoso eu morrer, eu vou ser açoitado. Como é que eu faço então? Meu Deus, meus orixás, me dá uma luz. Então o que os negros escravizados tiveram ideia? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem católica deles, uma imagem dos brancos. Eu vou colocar dentro da senzala. Só que, ao invés, né, de eu colocar a imagem ali
dentro do terreiro, dentro da senzala. Ao invés de eu me reverenciar a São Miguel Arcanjo, que é um santo deles, eu vou colocar essa imagem aqui. Eles vão pensar que eu estou orando ou cultuando este anjo, só que eu vou colocar ela como uma forma representativa do orixá Xangô. Para eles, vai ser o São Miguel Arcanjo, porque eles vão estar vendo essa imagem. Para mim, vai ser Xangô. Então eu vou cultuar Xangô na frente dessa imagem. Para eles vai ser uma imagem católica, mas para mim vai ser uma forma representativa do orixá Xangô. Isso é o sincretismo. Então aí nasce o sincretismo. Aí começou a nascer. Começou a ser colocado dentro das senzalas imagens católicas representando cada orixá. E isso para que os negros tivessem a liberdade de cultuar suas divindades. Tá ok? Ah, lembrando, sabe o que eles faziam? Mas espera aí. Se eu pegar só essa imagem aqui e colocar ali dentro do terreiro, não vai ter fundamento. Qual é a energia do meu orixá que vai estar ali? Ali não tem a energia do meu orixá, eu só coloquei a imagem ali. Pronto. Cadê a energia do meu orixá? Cadê a energia de Xangô? A imagem está ali, então é apenas uma imagem católica. Mas eu preciso de colocar a energia do meu orixá nesta imagem. Só que eu não posso destruir essa imagem. Eu não posso mudar essa imagem. Assim os negros diziam. Se eu mudar essa imagem, se eu modificar essa imagem, se eu colocar às vezes um machado que é de Xangô, né, na mão desta imagem, eles vão perceber que eu estou mudando. Eles vão perceber que eu estou reverenciando um deus da minha cultura. E eles vão me castigar. Então o que eu vou fazer? Bem simples. Os negros tiveram algumas ideias. Eles faziam um buraco no fundo dessa imagem, tá? Eles faziam um buraco aqui, imagem de gesso. Dentro deste buraco aqui embaixo, eles colocavam um ponto de energia, um ponto canalizador de energia que representava o orixá. Então, aquele ponto de energia ficava guardado ou escondido embaixo da imagem, na qual as pessoas, né, os brancos, os feitores, chegavam, viam ali a imagem, achavam que era uma imagem católica, de um santo católico, mas na verdade o fundamento daquela imagem, ou seja, o que realmente aquela imagem estava representando, estava embaixo dela ou dentro dela, que normalmente era colocado uma pedra respectiva ao orixá, tá bom? Lembrando que isso era necessário para os negros, tá? Esse sincretismo. Então, naquele período, foi necessário. Só que, porém, conforme o tempo foi passando, e isso foi se enraizando. Depois que a escravidão acabou, ainda existia assim a proibição do culto africano. Então, mesmo depois, tá, que a escravidão acabou, os negros ainda eram obrigados a terem imagens católicas dentro das suas casas. Eles eram obrigados. Por quê? Porque mesmo depois da escravidão, eles não podiam cultuar os seus orixás. Porém, conforme o tempo foi passando mais ainda, tá, não existia mais isso. Ou seja, parou. Agora você pode cultuar o seu Deus aí. Beleza. Já que agora eu posso cultuar o meu Deus, então eu posso descartar essa imagem? Posso colocar a imagem do meu santo aqui, no caso do meu orixá, da minha divindade? A resposta é, agora você pode. Só que é o seguinte, a utilização dessa imagem católica estava tão enraizada já no povo, que o povo ainda continuou utilizando a imagem católica, mesmo sabendo que podia usar a imagem original, a imagem do orixá. Só que isso ficou enraizado pelo medo, pela pressão, pela própria escravidão. Então as pessoas continuaram utilizando, e isso vem até hoje. Não é à toa que a gente entra dentro dos terreiros e vê imagens católicas ao invés de ver imagens africanas. E é assim que se originou o sincretismo. A questão é, Patrick, há uma necessidade de um terreiro ter imagens católicas hoje em dia? A resposta é não. Não tem necessidade.
Um terreiro pode ter agora realmente imagens africanas. Por quê? Porque agora você não é proibido de cultuar os seus deuses. Não existe uma lei, uma proibição. Então sim, você pode tirar a imagem lá de São Miguel do seu terreiro. Você pode sim tirar a imagem de Jesus Cristo do seu terreiro e colocar a imagem de Oxalá e colocar a imagem de Xangô. Você pode tirar a imagem de São Jorge do seu terreiro e colocar a imagem de Ogum. Então você não tem a necessidade. A questão que já está enraizado, existem alguns poréns. Você não é obrigado mais, tá? Porém, algumas pessoas, mesmo sendo de religiões de matriz africana, ainda continuam tendo ligação com o cristianismo. Isso pode fazer parte da cultura, da vivência ou da vida de cada um. Porque existem realmente médiuns, terreiros, que já foram tão afetados pelo cristianismo que essa cultura do cristianismo já está fortemente enraizada dentro daquele povo, daquela comunidade. Então vai ser muito difícil para que a pessoa tire isso da sua cultura, ou seja, daquilo que já foi enraizado. Então a pessoa continuará adorando, por assim dizer, santos católicos, sendo que foram os mesmos praticantes católicos que proibiram as pessoas de cultuar os seus deuses. Mas como eu disse, é errado, é certo? Não, pessoal, não é errado, não é certo. O certo, como eu disse para vocês, é cultuar o seu Deus originário, tá? Se você é de Umbanda, Candomblé ou Quimbanda, o seu Deus originário é africano. Então é correto você ter imagens africanas dentro do seu terreiro. Isso é um fato. Porém, se é algo seu, se é algo que você carrega, se faz parte da sua comunidade, não há problema nenhum, tá? Continue ali com a sua cultura, com a sua doutrina. Porém, não há necessidade, como eu disse. Então eu não vejo nem certo, nem errado. O que vai mandar é conforme cada um. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que é uma grande polêmica. Eu, particularmente, eu busco não utilizar imagens católicas, tá? Eu busco me desligar do catolicismo e do cristianismo, tá? Porque eu sei que é realmente uma cultura que foi impregnada, enraizada no nosso povo, foi implantada de forma forçada, isso todo mundo sabe, não preciso ficar falando aqui, foi forçada, então eu busco desvincular. Aí no caso também vai de cada um, tá certo? Deixe seu comentário, o que você acha sobre o assunto, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.